Salmo 47, versículo 6, fala assim: ofereçam música a Deus, cantem louvores, ofereçam música ao nosso Rei, cantem louvores, pois Deus é o Rei de toda a terra. Cantem louvores com harmonia e arte. Amém? Hoje nós vamos falar sobre música. Música, será que é só um barulhinho agradável? Será que música são barulhos agradáveis que os músicos fazem e aí calha que fica bem para o seu ouvido receber e aí você fala assim, ah, legal. Será que música é só isso? O que Deus acha sobre música? Quem criou a música? Deus. Será que nós estamos dando o devido valor a um presente tão maravilhoso que Deus nos deu, que é a música? Pode ficar tranquilo, eu não vou criticar o seu ídolo de estimação. Talvez eu até vá, mas é brincadeira, você releva. Mas o objetivo aqui não é esse. O objetivo aqui é exatamente você entender que o que você deixa entrar no seu ouvido influencia toda a sua vida. Tudo que entra nos nossos olhos e nos nossos ouvidos influencia a gente para algum lugar. E a música não é diferente. Então, o que eu quero que a gente veja aqui hoje é o poder da música, o que a música representa para nós e o que a Bíblia diz sobre música. Amém? Vamos lá? Primeira questão é que o ser humano não consegue ficar alheio à música. Eu conheço pessoas que falam assim, ah, eu gosto de música, mas se estiver tocando bem, se não tiver amém, eu não ponho assim, eu não procuro escutar. Mesmo essas pessoas, elas são influenciadas pela música. Querendo ou não, gostando muito ou pouco, você é influenciado pela música. Nós fomos criados de uma maneira que a gente não consegue ficar alheio à música. A música vai te causar uma emoção ou outra. A audição foi o primeiro sentido que você lá na barriga da sua mãe desenvolveu, sabia? A audição é o primeiro sentido que o feto desenvolve. É um dos sentidos mais sensíveis nossos. Você consegue tampar o ouvido? Acontece um barulho, alguém fala alguma coisa do seu lado, você consegue não escutar? Alguns distraídos como eu, às vezes até a gente não escuta, mas a gente ouve. Então, nós precisamos entender isso. Música é uma questão, é uma coisa que se manifestou em todas as culturas e povos que já existiram até hoje no planeta. Em todas as culturas a música se manifestou. Você não vai ficar alheio a ela. O maestro Álvaro Siviero falou assim: a música fala não só ao nosso corpo, é uma linguagem que te recolhe, que te interioriza, que aumenta a sua capacidade de reflexão, te enobrece, te desembrutece. É uma linguagem que atinge a sua alma. Você não consegue ficar alheio à música. Arthur Schopenhauer falou assim: a música é um exercício oculto de metafísica, sem que o espírito saiba que está filosofando. Alguns precisam de um minuto para entender essa frase. A música é um exercício oculto de metafísica, sem que o espírito saiba que está filosofando. Música é muito mais do que você imaginava, né? Em termos de emoção, gente, a música é muito mais precisa do que a linguagem falada. Muito, mas muito mais. Eu tenho um testemunho de algo que aconteceu comigo. Não é doutrina para ninguém. Durante a minha caminhada com o Senhor, num dado momento, eu sempre fui muito ligado à música. Muito.
Mesmo antes de eu começar a tocar bateria, eu sempre fui muito ligado à música. E num dado momento da minha caminhada com o Senhor me pediu para que eu não escutasse mais música secular. Eu acho que escutar música secular é pecado? Não, eu não acho. Eu acho que você deve parar de escutar música secular? Não, eu não acho. Eu estou falando uma experiência que eu tive com o Senhor e não é doutrina para ninguém. Por quê? Porque a música me influenciava a um ponto que eu tinha lembranças, que eu voltava em lugares que eu já estive, simplesmente por escutar uma música ou outra. Muita coisa do que você sabe, do que você lembra, às vezes é por causa de música. As músicas que você decorou, não é por causa da letra, é por causa da melodia. Você sabia disso? As músicas que você decora é por causa da melodia e não por causa da letra. Vocês sabiam disso? Quer ver o poder da música? Os 10 canais do YouTube mais relevantes do nosso país, 6 são de música. O primeiro canal, o maior canal e mais visualizado do Brasil, é um canal de música. Não procure qual é, não escute esse canal, porque não são músicas boas e com letras que não vão te edificar nem um pouco. Pelo contrário, vão fazer você ir para longe de Deus. Mas o maior canal disparado é um canal de música, é o maior canal de funk do mundo, do YouTube, uma das redes sociais mais vistas pelos brasileiros. 67 milhões de pessoas seguem esse canal. Você vai me dizer que música são só barulhos? A gente sente coisas diferentes quando a gente escuta um som familiar. Verdade ou mentira? Desde os primeiros meses, as ondas cerebrais dos fetos, quando escutam a mãe, a voz da mãe, as ondas, dá para captar que ele está entendendo que aquilo ali é a voz da mãe. O som, gente, não é brincadeira. A exposição repetida a um som vai gerando uma familiaridade na gente. E o que essa familiaridade vai fazer? Ela vai te dando reações internas, vai mudando as suas emoções e, por fim, afeta as suas atitudes, seus costumes e seus hábitos. Quem duvida disso, quero fazer um teste com vocês. Quem aqui já morou numa cidade que tinha McDonald's? Levanta a mão assim para mim, para eu ver. Vocês conseguem falar para mim quais são os ingredientes do Big Mac? Dois hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola, picles, um pão com gergelim. É Big Mac. Gente, vocês acham que eu iria decorar os ingredientes do Big Mac? Eu só decorei por causa da música, gente. E todo mundo que já ouviu essa música, e você vai para casa cantando ela hoje. Se eu falar para você assim, pipoca e guaraná, o que você lembra? Pipoca e guaraná, que programa legal. Não, essa vocês não conhecem, não só eu que sou velho assim. E aquela outra, o tempo passa, o tempo voa. Aqui ó, ela adivinhou, e a poupança Bamerindos continua numa boa. Gente, o poder da música é fenomenal. Com essas 3 músicas bobas, simples, eu fiz você voltar no passado agora. Teve gente que abriu o sorriso de orelha a orelha, simplesmente por causa dessas 3 musiquinhas de propaganda boba assim. Olha o poder disso. E aí o que acontece, gente? Nós não conseguimos nos desassociar dos sons, das músicas.
Então, isso necessariamente vai afetar a nossa sociedade. A música acaba sendo o quê? Um reflexo da sociedade. E aí, a gente começa a ter alguns tipos de problema. Por quê? Antigamente, as pessoas tinham a oportunidade de ouvir uma música que ela gostava, no máximo 3 vezes durante toda a vida. Como é que um rei antigo ouvia uma música? Como é que um cidadão comum antigamente ouvia uma música? Não existia Walkman. Quem é da época do Walkman aqui? Olha só, menos mão levantada é que gente mais jovem, que alegria, né? E tem os mentirosos também que não levantaram a mão, né? Aquela época não existia MP3 player, iPod, iPad, iPhone, smartphone, nem rádio, né? Então as pessoas ouviam as músicas 2, 3 vezes no máximo. Um rei talvez tinha a oportunidade de ouvir lá para umas 7, 8 vezes durante toda a vida. E aí, o que aconteceu? O tempo foi passando, veio o rádio, veio os instrumentos, veio a facilidade tanto de gravar quanto de ouvir, tanto de consumir. E o que aconteceu? Com a massificação, a qualidade foi lá embaixo. Vocês viram que o versículo que eu li no início fala para a gente cantar louvores com harmonia e arte. E com a massificação da música, a qualidade foi lá embaixo. Aí as pessoas começaram a fazer música para popularizar, e não necessariamente para que houvesse ali uma experiência musical agradável, para que aquilo ali de verdade fosse uma arte. E aí as músicas começaram a ser niveladas por baixo. Se você estudar a quantidade de acordes usados nas músicas, ela só cai ao longo dos anos. O número de compositores só cai ao longo dos anos. Cada vez menos pessoas são responsáveis por compor a maioria das músicas que tocam no geral. Todos os índices de qualidade de música, eles estão caindo de uma forma desastrosa. E com isso, o que acontece com a nossa alma? Também está sendo nivelada por baixo, porque a gente não consegue desassociar. O que a gente vê hoje, gente, na música secular? Se você liga uma rádio comum e começa a ouvir as músicas que estão ali, primeiro que só muda a letra, né? O ritmo praticamente é sempre o mesmo. E as letras falam sobre o que, gente? Infidelidade, promiscuidade, o que mais? Ostentação, infidelidade, promiscuidade, ostentação, e é só o que a gente ouve. Noitada, bebedeira. Vocês têm noção que a maioria da população do país escuta esse tipo de música? O que isso está fazendo com a alma dessas pessoas, gente? Aí é que entra o ponto-chave. A gente não consegue se desassociar da música. A música, ela transforma, ela é um reflexo da sociedade. A música está cada vez caindo mais de qualidade, tanto em harmonia, em produção, arranjo, melodia, quanto em letras. O que está acontecendo com a sociedade? Está cada vez ficando pior. E a música, ela é uma ferramenta. Às vezes as pessoas acham que adoração é música. Não. Música é uma ferramenta de adoração. Só que essa ferramenta, ela também é usada numa coisinha que chama guerra cultural, na qual você está
igual um cego no meio do tiroteio e às vezes nem sabe o que está acontecendo, e ouvindo tudo que está acontecendo à sua volta e deixando entrar no seu ouvido. Você quer um exemplo disso que eu estou falando, da guerra cultural? Sabe quando que os divórcios começaram a subir no nosso país? Sabe? Alguém sabe? Quando a Globo começou a botar divórcio em novela. Olha que coisa linda. Sabe quando que o funk começou a subir como um estilo musical aceitável e começou a estourar no país? Quando a Globo colocou o protagonista de funk na novela. Tinha um personagem que era funkeiro, e aí virou glamour. Os funkeiros tudo saíram do armário e conquistaram a cidade, a produção musical, e hoje um deles, inclusive, é o maior youtuber do país. Você consegue entender que você está no meio de uma guerra cultural, e que se você ficar assoviando e olhando para cima, e falando, tá tudo bem, você vai ser engolido por essa guerra? A música faz parte dessa guerra. E a música, assim como todas as outras táticas do inimigo, não é falar para você assim: ei, Jesus não existe, viu? Ele sabe que se falar isso para você, você vai falar: epa, sai daqui. Na música, ele também está querendo fazer como ele tem feito já há anos, como ele fez com o próprio Jesus no deserto. No deserto, Satanás chegou e falou assim com Jesus: a palavra de Deus não existe não. Esse propósito aí que você tá na terra para exercer, não é verdade. Foi isso que o diabo fez? Não, ele pegou a palavra de Deus e tornou ela mais suave. Veja bem, mas não está escrito que ele dará ordens aos seus anjos para te salvar. É a mesma coisa que nós estamos deixando acontecer na música e que está transformando a nossa alma. Então, vamos entrar agora em qual música que é agradável ao Senhor, gente. É o que a gente chama comumente de louvor. O Salmo 47, versículo 6, que eu li no início: ofereçam música a Deus, cantem louvores. Ofereçam música ao nosso Rei, cantem louvores. Por quê? Porque Deus é o Rei de toda a terra. O Salmo 33 fala: cantem louvores, cantem de alegria, vocês que são justos, pois fica bem aos retos louvá-lo. Pois Deus é o Rei de toda a terra. O motivo do nosso louvor é o quê? É porque Deus é quem Deus é, nada mais. E aí é que entra. Louvor é o quê? Celebração, manifestação honrosa, homenagem, enaltecer alguém, dirigir louvores, elogiar, declarar digno de aprovação, aplauso ou aprovar. Isso é louvor. Quando você canta para um Deus que é o Rei de toda a terra. É isso que nós vemos nos Salmos, é isso que nós vemos nos cânticos de Moisés, de Davi, ao longo da Bíblia, não somente nos Salmos. O que tem acontecido, gente, com o louvor atualmente? Ele não é mais cristocêntrico, não é bíblico mais. O louvor não é mais sobre os atributos de Deus, quem Deus é, quais são as características, o caráter de Deus. O louvor não fala mais de arrependimento, do id, de obediência, de transformação, de total dependência de Deus. Isso seriam louvores. Só que hoje o que está acontecendo? O louvor tem se tornado, de uma maneira geral, humanista. Ele está focado
nas necessidades do cristão. E pelo que eu já falei aqui até agora, por que isso está acontecendo? Porque o cristão está focado também nas suas necessidades. Eu fico pensando que a gente hoje enche a boca para falar da reforma, né? Da reforma protestante. Martinho Lutero, uau, glória a Deus. Se ele ouvisse os nossos louvores, o que ele ia dizer? O que vocês acham que ele ia dizer? Os louvores hoje são completamente focados nas próprias pessoas. É óbvio que existem exceções. É óbvio que existem músicas boas, antigas e atuais também que são boas. Existem bandas que cantam músicas que são boas, cristocêntricas, bíblicas, e existem bandas que tocam as músicas que não tem nada a ver. Uma grande parte das músicas tem 90% de eu quero, eu preciso, me dá, me faz, enche, desce. Só falta pedir para Deus dar uma cambalhota e pular. Mas 10% ele é grande. Jesus, eu preciso de um milagre. Jesus, eu quero, Então, eu não quero aqui falar de nenhuma música específica, nenhum artista específico, porque eu não sou babá de ninguém. É você que tem que ter o discernimento para saber o que você deixa entrar no seu ouvido e o que não. Você, como um cristão de verdade, você deveria ouvir, e se algo não é bíblico, você mesmo devia falar assim: epa, peraí, o que está acontecendo aí? Que música é essa? Só que o problema é que hoje a gente coloca autoridade, a gente confere autoridade para as coisas por causa da aparência. Olha, apareceu uma menina e ela canta bem e ela tem X mil seguidores no Instagram, logo ela é de Deus, logo o que ela canta está aprovado. Não faça isso com você nem com a sua família. Analisa, vê o que a pessoa está fazendo, vê o que a pessoa está cantando. Deram palco aí para uma dessas, ela casou outro dia, ficou 3 meses casada e já separou, e continua com a agenda lotada. A divorciada sai cantando por aí, todo mundo batendo palma. Não podemos fazer esse tipo de coisa, gente. Nós temos que ser criteriosos. A nossa regra de vida, de fé e de tudo é a palavra. Se está fora da palavra, rejeita, independente da boca de quem seja. Se está dentro da palavra, aceita, independente da boca de onde saia. É assim que nós temos que viver. É assim que nós temos que viver. Nós não podemos deixar a aparência, a casca evangélica enganar a gente. Você quer ver uma questão que engana a gente? Quem aqui já ouviu falar que o número de divórcios dentro da igreja está igual fora da igreja? Um pastor ficou encucado com isso aí e foi fazer uma pesquisa dentro dessa pesquisa. E aí ele pesquisou quem dessas pessoas da igreja que lê Bíblia, ora e jejua todo dia, toda semana, toda hora. E ele viu que 91% dos que divorciaram dentro da igreja não tinha prática de leitura bíblica, oração e intimidade com Deus. Está vendo como que uma carteirinha de igreja não serve para nada? Está vendo que sentar, levantar, abaixar, sentar, levantar a mão e abaixar a mão não adianta nada? Você tem que ter intimidade com Deus, você tem que discernir qual que é a vontade do Senhor para você. Então, voltando às músicas, gente, elas estão cheias de promessas. Eu vou te buscar, eu vou te adorar. Adora, você não está cantando, já adora logo. Eu vou te adorar, adora então, meu filho. Você já está com a voz solta aí. Já soltam 3 vezes santo, aleluia, glória a Deus, e vamos embora. Eu quero te adorar, então adora. Deus vai fazer algo novo, eu quero algo novo, me dá algo novo. Meu filho, a coisa mais linda que tem não é nova não. Algo novo você está querendo, que você acha que evangelho é borboleta no estômago.
Isso é diarreia. O Evangelho é a coisa mais linda e não é nova. Pega a sua Bíblia e come dela todos os dias. Esse negócio de eu quero algo novo é escapismo, pra você não entrar para dentro do seu quarto e buscar Deus. Guerra espiritual, Ele vai me proteger, Ele vai enviar anjos, tem anjos aqui subindo e descendo. Gente, guerra espiritual existe? Existe. Tem anjos subindo e descendo? Tem. Mas não é o foco do louvor, gente. Não pode ser. O foco do louvor é quem? Quem é que manda nos anjos tudo, gente? Nós vamos ficar cantando para o anjo subindo e descendo, vamos cantar para o chefe dos anjos. Não podemos mudar o foco do louvor. Vingança tem sabor de mel. Quem me viu passar pela prova e não me ajudou? Gente do céu! Eu quero, eu preciso. As pessoas cantam assim, se não for um novo convertido, canta assim: eu preciso tanto de um milagre. Você precisa tanto de um milagre que você está enrascado. Eu não quero isso para mim, não. O milagre que eu quero é arrepender todo dia, orar todo dia, buscar a Deus todo dia, ser mais transformado à imagem de Cristo todo dia. É isso que eu quero. Eu preciso, eu quero, faz para mim, me dá. Escala as montanhas só para me encontrar. Ai, como eu sou especial. Eu sou o centro do coração de Deus. Está vendo como é que o foco? Isso é um sintoma de que a gente já mudou o nosso foco de Jesus para nós. Eu venho para Jesus para que Ele resolva os meus problemas, para que eu fique confortável. Eu vou para Jesus porque, eu dei uma desviada, aí eu quase bati o carro, aí eu voltei para Jesus, aí a minha esposa brigou comigo, aí eu voltei para Jesus. A gente acha que vida com Jesus é forró, que você fica cada hora para um lado. Não é, gente, é sobre Ele, é o que Ele fez, é o que Ele faz, é o que Ele decide fazer. O Salmo 76 fala que até a ira dele contra o ser humano vai resultar em glória para Ele. É esse o Deus que nós servimos, é esse o Deus verdadeiro. Você tem medo de Deus? É esse o Deus verdadeiro. O foco não é você. É legal você escutar uma música que fala sobre Deus resgatando alguém da dificuldade, Ele me ouviu, Ele me tirou da ansiedade, da depressão. É legal, escuta lá no seu quarto, beleza. Mas quantos louvores você está escutando? Tem entrado louvor dentro do seu ouvido? Louvor. Porque nós temos que cantar e louvar, por quê? Porque Deus é o Rei de toda a terra. É esse tipo de música que você tem que colocar. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clama. Gente, é disso que eu estou falando. É isso que a nossa alma deseja. Eu entro no quarto e se entra uma música lá no aleatório que eu já fico assim: oi, peraí, não, eu quero adorar a Deus. Eu quero saber quem Deus é. Eu quero cantar aqui os atributos de Deus. Outra coisa que tem nas músicas aí: ordem. A gente começa a dar ordem para Deus. Apareça, desça aqui, essa casa é sua casa, eu deixo ela para você, Jesus. Ou seja, eu que mando, essa casa é sua, mas eu que mando, aí eu deixo ela para você, Jesus. Não, a casa é dele, é tudo dele, a glória dele enche toda a terra. Cabe a nós louvar esse Deus temível, terrível. É assim que a gente tem que se prostrar diante de Deus. Gente, eu escuto no carro, eu escuto fazendo alguma coisa em casa, eu deixo música lá. Eu escuto vários tipos de música, vários tipos de bandas. Tem uma banda que eu escuto que nem o nome de Jesus eles falam. Eles cantam músicas que tem a ver com a palavra, mas não falam aleluia, glória,
Jesus e tal. E me edifica. É uma música gostosa de ouvir, que eu sei que os compositores, que os músicos são cristãos e tal. Legal, não tem problema. Você não precisa queimar seus CDs. Mas se pegar tudo que você ouve, bater no liquidificador, quanto de Bíblia vai sair ali? E quanto de emoção, alma do cantor que vai sair? É disso que eu estou falando. Essas coisas aqui todas são ótimas, exceto a vingança e ser imperativo para Deus. Mas quanto de Bíblia está entrando no seu ouvido através da música? Esse é o ponto-chave. É aí que mora o perigo. Você não está ouvindo funk proibidão? Opa, funk proibidão não, tira isso daí. Agora, a música Água com Açúcar, que não tem Bíblia, tem só um aromazinho de Deus lá, está te anestesiando. Está te anestesiando a ser quem? Aquele crente que fala assim, eu quero, eu preciso me dar. Nossa, está difícil. Ai, minha bênção não chega. Ai, será que tem anjo subindo e descendo para me servir? Ai, meu Deus. Aí te deixa ansioso. É por causa disso. Porque não tem Bíblia no que você está escutando. As músicas de hoje são poéticas demais também. Eu sou um cara um pouquinho mais objetivo. Eu acho que vocês já perceberam. Sou um pouquinho objetivo demais. E as músicas poéticas me deixam assim. É muito a casa, a mesa, as minhas lamparinas. Eu fico doido com esse negócio. Gente, fala de Jesus. Ele é exaltado, o rei exaltado no céu. O nosso general é Cristo. É difícil chegar e falar, exaltar Deus logo. Não é difícil. É por isso que eu gosto da Ana Paula Valadão. Eu amo ela. É a mulher que a minha esposa tem mais ciúme, porque eu amo a Ana Paula Valadão. Você pega a música dela, é só Isaías, Salmos e por aí vai. As músicas dela é adoração objetiva. E aí você não fica nessa coisa, o que ele está querendo falar? Para onde que foi? A poesia é bonita, mas escuta lá no seu carro, com a cabeça desligada, para você relaxar. Agora, que hora que você louvou a Deus hoje? Você encheu a boca para falar, digno de adoração, cordeiro e leão, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Quem é da época do Cirilão aí? Ficava lá, poderoso Deus, 15 minutos de música, mas falando, poderoso Deus, ao que está sentado no trono e ao cordeiro, seja a honra, a glória. É isso, gente. É disso que nós estamos falando. Eu não sei quantas vezes eu já chorei nessa música Poderoso Deus. Ele tem outra, o Senhor é bom, o Senhor, repete 44 vezes. E a sua misericórdia. Quantas vezes eu não já chorei com essa música, gente? Só repetindo essas duas frases. Mas e por quê? Porque é Bíblia. Não tem a ver com o Cirilo, tem a ver com a Bíblia. É assim que a gente tem que ser. Eu trouxe uma música aqui da Ana Paula Valadão para exemplificar o que eu estou falando. Eu queria até passar ela, mas a gente teve problemas técnicos e não deu. Ela chama Dono do Meu Coração. É assim, Rei do Universo, te dou o meu louvor, com tantas bênçãos me cerca, Senhor. Já começa exaltando, falando de bênçãos, mas a próxima frase é só tu és a fonte de alegria e prazer, melhor que a própria vida é a ti conhecer. Já parafraseando o Salmo 63, teu amor é melhor que a vida. Tu és o dono do meu coração e não há outro, só tu és o dono do meu coração. Paz e família, abrigo e luz. Reconhece as bênçãos que Deus está dando. Só que volta para a fonte logo, ó. Minhas necessidades supres todas em Jesus, mas nem o ouro e a prata podem satisfazer. A sede da minha alma é a ti pertencer. Planos e sonhos tu tens para mim, confiando o futuro a Deus. Eu, maravilhado, digo: eis-me aqui, confiando o futuro a Deus. Quero agradar-te e cumprir teu querer. Caminhando em graça vou obedecer. Teste,
Pensa uma música agora que tem obedecer. A palavra obedecer. Alguém consegue pensar? Se pensar, não precisa falar não, só levanta a mão para mim. Pois é. Obedecer, gente, é uma palavra. Obediência é uma palavra que sumiu das músicas. Você já percebeu? Já percebeu que pecado sumiu e entrou falhas? Por quê? Porque pecado é ofensivo. Pecado é ofensivo. Seu pecador, não, eu tenho falhas. Olha que bonitinho. Olha que bonitinho. Em minha jornada intimamente te amar, para que na glória, quando o dia chegar, ao contemplar seu rosto, eu venha reconhecer o olhar tão doce que amou o meu ser. É disso que eu estou falando, gente. Você no seu quarto chorando, de joelho, falando: tu és o dono do meu coração, e não há outro, e não há outro. Se eu não fizer esse tipo de coisa, gente, periodicamente dentro do meu quarto, eu piro. Eu fico louco, eu não aguento enfrentar a vida. Eu não sei vocês, mas eu não aguento. Eu não aguento. Para a gente caminhando para o final aí. Atos 16. Vamos ver duas histórias que mostram o poder da música. A primeira em Atos 16, versículo 23. Depois de serem severamente açoitados, quem aqui já foi severamente açoitado pelo nome de Jesus? Ninguém, né? Glória a Deus. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu a instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Está falando de Paulo e Silas, que estavam pregando o evangelho e foram presos e colocados nessa situação. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Música é uma coisa trivial, gente? Adoração a Deus é uma coisa trivial? Cantar hino a Deus é uma coisa trivial? Não. Nesse caso aqui, literalmente quebrou cadeias. E no seu caso, a mesma coisa. Só que você não tem uma bola de ferro amarrada no seu pé. Não física. Às vezes ela é espiritual, às vezes ela é sentimental, psicológica. 1 Samuel 16, abre lá. Primeira Samuel 16, versículo 14. Depois que Saul desobedeceu a Deus, achando que ia fazer um negócio legal para Deus, ele fez o que Deus tinha mandado ele fazer, o contrário. Aí, fala assim: o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno, vindo da parte do Senhor, o atormentava. Um espírito maligno, vindo da parte do Senhor, o atormentava. Tá bom? Para quem acha que Deus é o esmilinguido, tá aí. Os funcionários de Saul lhe disseram: há um espírito maligno mandado por Deus te atormentando. Que nosso soberano mande estes servos procurar um homem que saiba tocar harpa. Quando o espírito maligno se apoderar de ti, o homem tocará a harpa e tu te sentirás melhor. Pula para o 19 aí. Então Saul mandou mensageiros a Jessé com a seguinte mensagem: envie-me seu filho Davi, que cuida das ovelhas.
21. Davi foi apresentar-se a Saul e passou a trabalhar para ele. Saul gostou muito dele e Davi tornou-se seu escudeiro. 23. E sempre que o espírito mandado por Deus se apoderava de Saul, Davi apanhava sua harpa e tocava. Então Saul sentia alívio e melhorava, e o espírito maligno o deixava. Olha o poder da música, o poder do louvor. Nós poderíamos ficar aqui a noite inteira olhando cada versículo que fala sobre música na Bíblia. São infinitos. São infinitos. Nós vamos ler uns agora para terminar. E eu quero que você preste atenção. E é o que eu quero que você saia daqui com isso em mente. Louvor é uma coisa. Músicas bem intencionadas para Deus são outras completamente diferentes. Escute as músicas que você gosta, que elas são dos artistas lá que você gosta, que elas mencionam a Deus, que elas são orações em formas de canção, e pede para melhorar, e diz que vai ficar tudo bem, e que Deus vai intervir e tal. Ótimo. Agora, não deixa de ter no seu dia a dia músicas de exaltação, de louvor ao Senhor, principalmente quando você estiver em comunidade, na sua célula. É a palavra de Deus que te transforma, é Cristo que te transforma, é colocar Jesus no centro da sua vida que vai te transformar. É a partir do momento que você começar a ter reações que você não consegue controlar por causa da grandeza de Deus, por causa da fidelidade de Deus, por causa das coisas que Ele já fez, porque Ele já enviou Jesus, e é a coisa mais linda e a coisa melhor que vai te acontecer. Não fique esperando no amanhã que vai vir coisas. Não, o melhor já veio, o melhor é Jesus. Ele já veio, já te salvou, já te limpou, já te deu uma vida nova. E o nosso trabalho aqui nessa terra, e que vai continuar depois que a gente subir e estiver no céu com Deus, é o que, gente? Louvor a Deus. No céu nós vamos ficar louvando a Deus 24 horas, sem parar, sem cansar, só adorando aquele que é digno. Paulo fala em Efésios 5,19: falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Em Colossenses 3,16 fala: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Entre vocês há alguém que está sofrendo? Que ele ore. Há alguém que se sente feliz? Que ele cante louvores. Tiago 5,13. Vamos ficar de pé para fingir que está acabando. Vamos lá. Salmo 63, versículo 7. Porque és a minha ajuda, canto de alegria à sombra das tuas asas. Olha só como é que o louvor, gente, é uma forma de você mostrar que você está escondido debaixo da provisão de Deus. Cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos. Aos que são retos fica bem louvá-lo. Louvem o Senhor com harpa, ofereçam-lhe música com lira de 10 cordas, cantem-lhe uma nova canção, toquem com habilidade ao aclamá-lo. Salmo 33, Salmo 40. Pôs um cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Salmo 95. Venham, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação. Toda vez que a Bíblia fala para a gente louvar, para a gente cantar, ela fala para a gente cantar a Deus. Geralmente logo depois vem um atributo de Deus, vem o nome de Deus. Aclamemos a rocha da nossa salvação, o Rei dessa terra, o Todo-Poderoso.
Salmo 96, cantem ao Senhor um cântico novo, cantem ao Senhor todos os habitantes da terra, cantem ao Senhor, bendigam o seu nome, cada dia proclamem a sua salvação. Salmo 100, prestem culto ao Senhor com alegria, entrem na sua presença com cânticos alegres, cantem para Ele e louvem-no, relatem todas as suas maravilhas, cantem o que Deus fez, o que Deus está fazendo. Se o louvor quiser ir subindo, pode ir subindo aqui. O Salmo 150 fala: aleluia, louvem a Deus no seu santuário, louvem-no em seu magnífico firmamento, louvem-no pelos seus feitos poderosos, louvem-no segundo a imensidão da sua grandeza, louvem-no ao som de trombetas, louvem-no com a lira e a harpa, louvem-no com tamborins e danças, louvem-no com instrumentos de cordas, com flautas, louvem-no com cimbalos sonoros, louvem-no com símbolos ressonantes. Tudo que tem vida, louve ao Senhor. Quando Moisés passou com o povo pelo mar aberto, o que ele fez? Ele fez um cântico de alegria. Eu não vou ler ele inteiro porque é muito grande, mas depois você lê lá, está em Êxodo 15. Mas o que é? Cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente, lançou ao mar o cavaleiro. O Senhor é a minha força e a minha canção, Ele é a minha salvação, Ele é o meu Deus, eu o louvarei. A tua mão majestosa tem poder, a tua mão direita despedaçou o inimigo. O foco é só Deus, gente. O louvor é para Deus, quem Ele é, o que Ele fez, o que Ele faz. E finalmente, gente, eu quero ler aqui um texto que a gente precisava ter um cérebro maior, talvez, para entender. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo. E eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu és digno de receber o livro e de abrir os selos. Essa tem que ser a nossa canção, gente. Ele é o único que foi digno de abrir os selos, o único que foi digno, o único que poderia vir nessa terra e pagar o meu e o seu pecado. Pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo, nação, ladrão, estuprador, corrupto, mentiroso. É isso que nós temos que cantar, é isso que tem que sair da nossa boca com alegria. Deus é santo, Deus é fiel, Deus é poderoso. Se Ele recolhesse a mão dele hoje, parasse de fazer qualquer coisa, Ele seria eternamente santo, fiel, bom, maravilhoso e rei. Ele é rei, independente da sua circunstância. A glória dele enche toda a terra. Ele é magnífico e poderoso sobre a sua circunstância. Ele é magnífico e poderoso acima da sua ansiedade, da sua depressão, da sua tristeza, do seu trauma. Ele é santo. Essa é a boa notícia, que nós temos um Deus para chamar de santo, todo-poderoso, rei, maravilhoso, magnífico, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Tu os constituíste reino e sacerdote para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é santo. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos deu esse grande presente que é a música, Senhor.